Olá, 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 boa noite. Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao podcast Lugar de Debates. Esse que é o melhor lugar para você estar na sexta-noite. Aqui pelo canal do YouTube a gente tem vários episódios tratando de diversos temas que dizem respeito ao município de Marabá, ao legislativo, às políticas públicas, culturais. E a gente convida a fazer parte desse grande grupo que debate, que reflete e que discute temáticas que são tão importantes para a nossa cidade. Eu te convido já a se inscrever pelo canal do YouTube aqui da Câmara de Marabá e fazer parte desse movimento que leva a discussões de políticas públicas para vários e vários lugares da cidade. É muito fácil, só você se inscrever. Também quero te pedir para compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo de hoje. Porque hoje nós vamos receber ainda nessa esfera, ainda falando sobre o Agosto Lilás, né? Esse mês que a gente discute e reflete sobre a violência que mulheres ainda sofrem dentro dos seus lares, dentro do seio familiar, que é o Agosto Lilás. A gente está aqui com duas convidadas de hoje que fazem parte dos conselhos dos direitos das mulheres. A gente está aqui com uma representante que é a presidente, a Luana Bastos, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que é o CONDIM, e também nós estamos hoje com a Gilmara Neves, que é também conselheira municipal e vice-presidente do Conselho Estadual. A gente vai entender um pouquinho de como que funciona essas instituições que são fiscalizadoras e reguladoras das políticas públicas. A gente vai debater hoje sobre essa temática e também sobre o Agosto Lilás e como essas instituições também realizam atividades de prevenção e conscientização. Mas vamos dar boa noite para as meninas que estão aqui com a gente. Boa noite, Luana. Bem-vinda ao podcast Lugar de Debates. Boa noite, Gabi. Boa noite, o Lugar de Debate, Câmara Municipal de Marabá. Boa noite, sociedade marabaense. Nesta noite a gente vai ter mais uma noite na campanha Agosto Lilás a favor da defesa dos direitos da mulher. Exatamente, muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Gilmara, muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Gabi, boa noite a todos que estão nos ouvindo. E eu estou muito feliz, porque é agosto, mês de conscientização e também é o meu mês, então estou muito feliz de estar aqui hoje à noite com vocês para a gente conversar um pouco mais sobre conselho, o que é conselho e qual é o nosso papel nessa sociedade que é construída também por mulheres. Isso mesmo, e para a gente dar o pontapé inicial aqui das nossas reflexões, eu vou ler um poema que está nesse livro aqui, ó, O Feminino em Movimento, da escritora Francisca Cerqueira, minha querida amiga, faz parte da Associação de Escritores e Escritoras do Sul e Sudeste do Pará. A Francisca tem várias publicações e ela trata muito do tema feminino, mulher. Ela traz para a poesia reflexões sobre as violências, inclusive, que as mulheres sofrem, o papel da mulher na sociedade, a importância do respeito. E esse poema que eu vou trazer para vocês é desse livro dela, O Feminino em Movimento, que foi muito usado em escolas, universidades, foi publicado pela editora Literacidade. E o título do poema é Gênero. De mim só espero não aquecer a voz de quem me quer inferior. De mim só espero continuar a inquietar-me com atitudes que querem diminuir-me. De mim só espero continuar indignando-me com quem quer subjugar-me. De mim só espero continuar me libertando de quem pretende alienar-me. Francisca Cerqueira, do livro Feminino em Movimento. Muito bonito, né? Muito lindo. É um poema que já suscita aí algumas reflexões pra gente, né? A gente se entender enquanto mulher e não aceitar essas violências, mas nos levantar, nos valorizarmos, né? Não deixar que essas vozes e essa cultura que se estruturou machista nos oprima, mas que a gente tenha força para levantar e levantar outras companheiras também. Mas vamos dar boas-vindas para as meninas das Libras, que estão aqui com a gente de novo. Elas não puderam estar em outros episódios, mas a gente está aqui com a Maiara, que está interpretando a minha fala. Oi, Maiara, boa noite. Boa noite. E a Andresa, que está interpretando a Gil e a Luana. Boa noite, Andresa. Boa noite. Obrigada por estarem aqui. A gente também está com duas pessoas aqui na técnica hoje. O Leon Ramires não pôde estar com a gente, mas a gente está com o Adriano.
O Adriano tá aqui, eles estão sem microfone, por isso não dá para falar. Mas e também está com Jesus aqui hoje, gente. A esfera tá totalmente espiritualizada com a presença dessa pessoa aqui, Jesus, mais conhecido como DJ Shake, né, que tá por aqui auxiliando na técnica de hoje. Muito obrigada, meninos. Bom, meninas, vamos começar então as discussões aqui. Esse poema já levanta essa questão sobre gênero, né? Sobre ser mulher. E eu já quero começar perguntando para vocês, começando por uma pergunta que é complexa, mas ao mesmo tempo é da nossa vivência. O que é ser mulher? Bom, ser resistência. Eu sempre falo que tudo começa, né, a partir da resistência, de você acreditar naquilo que você é. E eu tenho falado sempre que mulher é útero. Útero significa acolhimento, significa cuidado. E como mulher, resistir é fundamental para que a gente continue não só ocupando os nossos espaços, né, como também contribuindo nessa construção dessa sociedade que precisa, né, desse lado feminino. Eu estava lendo um livro onde alguém falou para uma grande mulher que ela não deveria se considerar feminista, porque ser feminista não era legal, né, em relação ao ser mulher, porque como era visto, né, não era uma visão bacana para se ter enquanto mulher. E ela disse assim, que ela ia se considerar feminista, mulher e feliz. Então, ser mulher é isso, né? Resistência, feminista e feliz. Ai, que lindo, Gil. A gente teve uma questãozinha técnica aqui rapidinho, viu, gente? É assim mesmo, né? Quando a gente tá gravando, fazendo uma atividade que usa audiovisual, gravação e não dá para editar, é desse jeito. Gil, muito, muito bonito, é até poética essa sua definição do que é ser mulher. Muito bonita mesmo. Agora a gente vai ouvir a Luana Bastos. E aí, Luana? O que é ser mulher para você? E eu estava aqui, né, pensando numa pergunta tão difícil, tão complexa, tão profunda, porque muitas vezes a gente não para pensar. Nós somos mulheres e nós não pensamos o que é ser mulher, né? E aí eu estava pensando já na palavra em si, o ser, né? Vamos para o verbo ser e ter, né? Ser é algo permanente, é algo que é a vida toda. Então não tem como eu, enquanto ser, não me transformar, não mudar. E a nossa realidade de mulher é isso, é se transformar, é mudar a realidade. E não aceitar hoje, Gabi, a violência. Eu vou por esse âmbito. A gente tinha que escolher algum caminho, né, da tua pergunta. Nós estamos no Agosto Lilás, numa campanha contra a violência, e a campanha deste ano Diga Não ao Feminicídio. Mas nós podemos, a mulher pode mudar isso, por ela ser, por ela existir, né, por ela pensar. Então, quando você fala assim, o que é ser mulher, eu acho que é a gente ser transformação. Sei que muitas vezes não é fácil transformar, porque nós ficamos presas, enraizadas a conceitos, a costumes, principalmente a normas sociais, né? Então, o medo nos congela. Então, eu vou por esse caminho. A ser mulher é se transformar literalmente na palavra e no verbo ser, e não ter. Porque o ter, ele é passageiro tu, mas o ser, não. Nós nascemos mulheres, vamos crescer mulheres e vamos morrer mulheres. Então, a nossa história é uma história de transformação. Olha, tá vendo, gente? O poema inspirou as duas, hein? Que elas fizeram uma resposta muito poética, né? Verdade. E é muito isso, assim. E ser... Essa definição, ela é, como a Luana falou, é muito complexa, muito profunda e é muito subjetiva também, né? Porque às vezes o que eu entendo de ser mulher é a partir da minha vivência, que não é o que a Gilmara entende a partir da vivência dela, por exemplo, né? Um exemplo que a Gilmara falou sobre o útero, né? A mulher tem útero, mas nem todas as mulheres têm útero. E nem por isso deixam de ser mulher, por exemplo, né? E também não deixam de ser acolhedoras. Sim, sim. Porque eu já ouvi, né, muitas falas, as pessoas dizem assim, você nunca vai saber o que é amar, você não é uma pessoa que vai sentir amor, porque você não vai ter filho. Né? Então,
é uma outra vivência de quem não quer ter filho ou que não pode ter filho. É uma vivência diferente de quem tem útero, por exemplo, né? De quem tem filho. Porque... E a mulher que tem... Agora mesmo teve uma conhecida que teve que tirar útero, parte dos ovários, porque tem endometriose muito avançada. Não vai poder ter filho, mas não vai ser mulher, né? Ela vai ter que Gabi, se transformar, né? Gabi, Ela vai ter que mas se nesse transformar. contexto, quando a gente fala que mulher é útero, ela é acolhedor, e você traz uma outra questão que é fundamental, e eu acho que a gente pode até em um outro momento estar falando muito sobre isso, porque não é ser só mãe através do útero. Você pode amar sem ter nascido de você. Hoje eu falo para todo mundo, eu sou vó, né? Então, para ser vó, eu fui mãe. Eu nunca tive um filho. E eu amo como se eu tivesse tido. Sim. Porque não é só gerar internamente que te faz mãe. Não é só gerar Ou mulher, né? ou mulher. Não é só gerar internamente partir de ti que tu pode abraçar, né? Então, eu tenho filhos que não saíram de mim. Eu tenho netos através desses filhos. E eu sou querida. No dia do meu aniversário, o meu neto faz uma mensagem para mim: vovó, eu te amo, parabéns, você é minha vovó predileta. A avó dele, de fato, começou, que negócio é esse? E ele, mas a vovó é a minha vovó predileta, entendeu? E a gente tem que ver muito por esse lado. E quando a gente fala que a mulher ela é útero, ela acolhe, é a natureza dela enquanto mulher, né? Desde a criação. É essa essência, não é o fato de Diretamente gerar, ligada ao- não é gerar, mas ela é acolhedora. A gente viu isso na pandemia, os lugares onde as mulheres estavam na gestão, nós tivemos menos morte, nós tivemos menos sofrimento, porque a mulher, ela abraça de forma natural pela sua essência, né? E aí eu vou bater de novo na tecla a questão de transformar, porque da questão histórica mesmo do papel da mulher, ela ser mãe. Mas quando você tem algum na sua caminhada, algo biológico, algum processo que te impede isso, você tem que se transformar, aceitar e ser feliz. Se hoje, Gilmara, tu tem esse pensamento, é porque tu te transformaste através do quê? Do conhecimento, da informação. E aí, automaticamente, você começou a analisar, a aceitar e percebeu que a felicidade, ela é vivida dependendo quando você escolhe. Eu não posso ter, eu não tive filho por vários motivos, né? Ou por escolha própria, que também não é o sonho de toda mulher ter filho. Sim. E a gente sabe que hoje a sociedade crucifica aquela mulher quando ela tem a sua escolha. Ela diz, não, eu não quero ter filhos, né? Eu não me sinto preparada, eu não tenho vontade. E aí a sociedade cobra. Como? Mas mas que sentimento ruim. Tu não vai saber amar. Tu não vai né? saber amar, é uma mulher vazia. Isso. E isso é um preconceito, isso é uma violência, né? Foi uma escolha dela. Não tem. Então, a importância de a gente transformar o nosso pensamento, os nossos conhecimentos, até o nosso próprio ser, Sim. para poder ser feliz. Porque se a gente estiver com os conceitos sociais, nós vamos sofrer. Nós vamos se sentir culpadas, até mesmo criminosas, né? É verdade. Muito interessante essa reflexão, meninas. E aí eu fiz esse levantamento, Gil, para a gente poder refletir mesmo sobre isso, porque eu vejo, né, muito ainda isso é pouco falado, né? Por isso que eu comecei com o que é ser mulher, né? Verdade. Porque ser mulher é muito subjetivo. Dá depende da até medo vivência. da gente falar. Dá até medo de dizer assim, tu é a favor de... Não, Isso. né? Então, assim, é uma questão bem difícil, né, de ser dita, mas, como disse a Luana, é uma violência também quando você desrespeita, né, ou você julga a outra quando Pelas você- suas pelas escolhas. escolhas, né? É isso mesmo. Mas, então, e aí falando ainda de mulher, vamos falar sobre essas instituições que vocês estão representando. Porque, além disso, elas são outras coisas, outras façanhas, elas cumprem outras funções também, viu, gente? Que as mulheres são, assim, multifacetadas, né? Mas elas estão hoje aqui enquanto representantes dos conselhos, que elas também fazem parte da procuradoria. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho do aniversário que foi ontem, na quinta-feira. Mas eu quero que vocês comecem também falando, aí vamos começar com a nossa presidente aqui do Conselho Municipal. O que é o conselho, né, Luana? Ele foi criado em 2008, existe uma lei, muita gente não sabe, mas existe uma lei que cria os conselhos, caso da mulher, foi criado em 2008, mas aí as pessoas muitas vezes não sabem o que é o conselho, para que serve o conselho, né? É verdade.
vamos dizer assim, hoje estar no conselho, aí entra a questão do ser e estar, né? Eu sou ativista, mas eu estou, que é passageiro, como presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher de Marabá. E é parabéns ao município de Marabá, que tem, né, o seu conselho, uma lei criada em 2008. Eu gosto muito de citar, Gabi, os prefeitos que cumpriram o seu papel social na sua gestão. Foi criado a lei em 2008, no governo do Tião Miranda, porém, a lei foi criada, mas não foi realmente implantado o conselho, ficou só no papel. Em 2011, quando os movimentos sociais, aí eu tenho que citar a importância do movimento social, das entidades de mulheres, né, se reuniram e foram para uma conferência e viram que Marabá não tinha de fato o conselho, né? Tinha de direito, mas não tinha de fato. Na época, eu fazia parte da gestão do Maurino Magalhães, e aí veio um grupo de entidades, eu era coordenadora do Sistema Nacional de Emprego, Cine, e como eu tinha um trabalho muito próximo das entidades, começaram a perguntar por que Marabá não tinha conselho. Eu não tinha conhecimento ainda da causa, foi quando eu entrei na causa da mulher, eu disse, olha, eu não sei, mas vamos buscar, vamos entender o que acontece. E aí nós começamos, foram 8 meses, né, com várias entidades sociais, até que o prefeito, então, em 2011, que era o Maurino Magalhães, assinou um decreto, né, e, de fato, já tinha de direito, e, de fato, o conselho começou a funcionar. Teve eleição, e aí teve uma diretoria. Eu não fiz parte, né, porque não era o meu objetivo na época, e várias entidades começaram a trabalhar. Eu não lembro bem o ano, não sei se foi 2021 ou 2019, que foi criado através do Conselho a Coordenadoria da Mulher, que até então não havia um órgão tão importante, né? E o Conselho Esse aí lutou... já faz parte da estrutura do Executivo. Do Executivo, mas veja como é importante o Conselho, né? Que fiscalizou, insistiu, lutou para a criação da coordenadoria. Até 2014. então, 2014, né? Em 2014, eu não estava no Conselho, era outra gestão. Eu acho que na época, não sei se era a dona Rosalina, a Cláudia, eram elas, né? Era a dona Rosalina, e aí se criou na gestão do João Salame. Então, o que a gente vê? A importância do Executivo na implantação das políticas públicas para as mulheres. E a importância do Conselho, que é um órgão fiscalizador, que é um órgão instigador, que é um órgão que vai lá, que também participa, acompanha, dialoga. Ele alinha as políticas públicas, não só do Executivo, a nível municipal, mas a nível estadual, federal, né? É o legislativo, é o judiciário. Nós recebemos denúncias, por exemplo, nós fomos na delegacia da mulher e não houve um atendimento adequado, não expediram a medida protetiva, e nós vamos lá, conversamos com a delegada, eu digo que a nossa gestão, que são 28 conselheiras, 14 governamentais e 14 não governamentais. É um conselho que nós nunca não teve quórum, nós nunca chegamos a um denominador comum, sempre a maioria ganha. E aí é aceito, a gente trabalha. É um conselho muito democrático, muito respeitoso e muito ético, né? E o conselho, ele é isso, ele é um órgão que está para servir a sociedade, para ouvir e lutar pelos direitos da sociedade. Então, qualquer órgão no município de Marabá que tenha um serviço para a mulher, como Coordenadoria da Mulher, o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, a Casa de Abrigo, a Delegacia da Mulher, né? O próprio Para a Paz, qualquer órgão que tenha um serviço, e se esse serviço não for adequado, não estiver funcionando, pode denunciar. E também recebemos denúncia das próprias vítimas, né, de violência. E aí a gente encaminha, a gente orienta, porque nós não somos um órgão de segurança, né? E aí a gente encaminha, olha, você precisa ir na delegacia fazer o boletim de ocorrência, e lá eles vão verificar se é medida protetiva ou não é. Então, a gente acompanha bem de perto, e o conselho, ele vem, ao longo desses anos, ele vem fazendo a diferença.
né? A gente entende que Marabá, ele tem um número expressivo de violência, dos que chegam até a gente, mas muitos casos não chegam até a gente. E é isso a importância aqui desse podcast, Gabi, na Câmara Municipal, porque levar o conhecimento, e nós somos da educação, a gente sabe que o conhecimento é libertador. Enquanto você não compreende a situação que você está vivenciando e que você também não imagina que você precisa de ajuda, eu fico ali silenciada. Sim. Até chegar àquilo que a gente não quer, o feminicídio. Verdade. Eu achei interessante, Luana, que você fez um percurso histórico e aí observar duas coisas. Primeiro, é importante destacar que o conselho ele é independente, gente, independente de órgão público, não está ligado à administração pública direta, no sentido de estar subjugado a um gabinete. Não temos salário. Não tem salário, são voluntárias, né? São pessoas que acreditam na causa. Então, por isso é importante os conselhos, porque eles conseguem ser independentes para fiscalizar. Isso. Primeiro ponto. E o segundo é que vocês viram que todo momento na fala dela, os direitos não foram dados, foram garantidos por luta. Por luta. Né? Não foi dado, uma gestão não quis, acho que é importante criar o conselho, porque tem tanta mulher, tantos problemas no município, vou criar um conselho. Não. Vou criar uma coordenadoria. Não. Por instigação, né? Foi instigado, foi exigido direito, foi lutas e lutas, caminhada de muitas mulheres caminhando juntas, né? Reivindicando e lutando, indo para as audiências, indo para reuniões, abrindo mão dos dias e do descanso para estar nessa luta, né? Então, não foi direito dado, foi garantido por luta, né? E lembrando também da participação do legislativo, dos vereadores, né? Sim. Muitos, tanto homens como mulheres, contribuíram para a causa, né? Doutora Cristina sempre foi presente, Wanda Américo, Priscila Veloso, veio da questão social. Então, também a participação do legislativo, ao chegar aqui as solicitações, aprovarem, lutarem, também é importante eu ressaltar aqui. É que senão também não iria, né? Não iria. Iris Má contribuiu, Júlia Rosa, né? Que eram vereadoras que contribuíram muito para a causa da mulher. Sim, sim. E agora vamos falar agora a nível de Estado, né? E o Estado, como é que o Conselho do Estado funciona, né? A gente vê que o Conselho Municipal do Direito da Mulher é muito presente porque está dentro do município, é onde as coisas acontecem, né? Tem até uma discussão como que o Estado fica sempre num limbo, né? Que ele não tem um território fixo, né? Porque os municípios são territórios fixos. Mas como que o Conselho do Direito da Mulher do Estado trabalha? Bom, Gabi, eu fico muito feliz em a gente poder falar um pouco do Conselho do Estado aqui nesse podcast, até para que Marabá conheça e saiba que Marabá tem 7 conselheiras estaduais. Isso para a gente é uma vitória, até porque até meados de 2015, o Conselho Estadual era composto apenas por conselheiras de Belém e arredores. Ou seja, os municípios da região sul e sudeste, os municípios do interior não eram ouvidos. E naquela época, até 2014, a gente só podia contar com 4 municípios com conselhos, né, funcionando mais ou menos. Então, hoje, nós estamos no conselho, nós somos 54 conselheiras estaduais, né, e o Conselho Estadual, ele surge na década de 90, porque a questão dos conselhos, eles surgiram na década de 80, né, de movimentos sociais, de mulheres que foram aguerridas, de mulheres que não se calaram mediante a tantos desafios que as mulheres enfrentam até hoje. Hoje, por exemplo, nós estamos com um desafio gigante. A nossa presidente do Conselho Estadual está sendo silenciada, né? Tirando dela o direito de exercer a sua função enquanto deputada. Né, que é dela, uma garantia dela, com votos efetivos. Mas, voltando para o Conselho, nós somos 54 conselheiras, Marabá tem 7 nesse número. Hoje eu represento tanto a região Carajás, que é a nossa região sul e sudeste do Pará, também a região do Araguaia, que engloba desde São Félix até Conceição do Araguaia, e a região dos lagos, que pega Tucuruí, Pixuna, todas essas regiões daqui, e Itupiranga, né? Só que, além de trabalhar nessas 3 regiões, eu trabalho também nas demais regiões, porque dentro das 54, nós temos aquelas que estão mais disponíveis na área de palestrar,
de levar informação, porque cada uma tem o seu papel, perfil, né, tem o seu também. perfil, e aí acaba que a gente viaja, né, por todo o território. E o Conselho Estadual, o papel principal deles é fortalecer os conselhos municipais, é munir os conselhos municipais de informação, de orientação, para que esse conselho municipal ele executa de fato o seu papel. Hoje eu falo que o conselho municipal nosso de Marabá, ele é exemplo, é referência no estado, não só nas ações que ele executa, mas sendo também referência para os novos conselhos, né? Nós conseguimos esse ano formar o Conselho de Conceição do Araguaia, né? Conceição do Araguaia é bem mais velho do que Marabá, o município. Só que hoje está tendo conselho e secretaria porque está na gestão uma mulher, né? E essa mulher, ao criar o conselho, a primeira coisa que as meninas do conselho perguntaram, como que a gente vai caminhar? Qual que é o nosso papel? E a resposta é sempre a mesma. O papel do conselho é a mesma que o legislativo tem dentro do município. O legislativo, ele cria leis, ele acompanha, ele fiscaliza e ele faz com que a política pública chegue lá na periferia, né? Aonde quem mais precisa. E o conselho também é isso. Ele é o elo entre a gestão e a sociedade. Então, a gente não executa de fato, mas a gente faz com que a execução da política pública chegue em todos os lugares. Enquanto Conselho Estadual, a gente tem feito um trabalho de conscientização das pessoas, da importância das conselheiras nos municípios, e como também lutando, né? Nessa gestão, a gente conseguiu ter a nossa Secretaria da Mulher Estadual, coisa que a gente vinha há muitos lutando por isso, né? E em relação às demais, digamos, conquista, o que eu falo, a gente saiu de um patamar de 4 conselhos, hoje a gente tem 56 conselhos, né? É óbvio que a gente quer muito mais, somos 144 municípios, e enquanto conselheira estadual, a gente trabalha para os 144 municípios. Sim. E aí o Conselho Estadual, diz aí o nome da presidente, muitas pessoas não sabiam, tenho certeza, não sabiam nem que existia o Conselho Estadual, né? Só sabe do Conselho Municipal, é muito ativo, tem feito um trabalho de divulgação midiática muito bom para poder ser conhecido, eu acho que precisa mesmo, né? E o Conselho Estadual, quem é a atual presidente? A atual presidente é Paula Gomes, né? Paula Gomes, desde que assumiu a Secretaria da Mulher, ela assumiu também a presidência do Conselho. Eu estou como vice-presidente do Conselho e, assim, é uma satisfação muito grande, porque a gente recebeu um Conselho Estadual falido, sem reunião, sem acesso aos municípios, e a gente conseguiu, nessas 2 gestões do Helder, né, que está concluindo, ter esse acesso, eu sempre falo que não se faz nada sem recurso. Então, o Helder nos possibilitou com recurso dentro do Conselho, através do fundo, através do fundo do Conselho Estadual, para que a gente pudesse desenvolver o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Às vezes as pessoas podem dizer assim, mas a gente não vê a atuação do Conselho Estadual, porque a função do Conselho Estadual não é aparecer de fato, mas é fazer com que os conselhos municipais apareçam. E a gente tem feito esse trabalho. Eu lembro que no início a gente não via muito falar dos conselhos municipais. E aí a gente fez esse trabalho, a gente veio nos municípios, a gente fez encontros, a gente fomentou a formação. E, assim, e a criação de novos conselhos e também de organismo de políticas públicas. E a Paula, ela teve um papel fundamental nessa construção junto com a gente, porque ela entendeu a necessidade da gente trazer a política pública através do conselho para o interior. Porque antes todas as atividades ficavam centralizadas em Belém e os municípios arredores. Hoje não. Hoje a gente está em todos os cantos. É tanto que, tempo de conferência, a gente conseguiu realizar 46 conferências efetivas, né, municipal, e mais uma dezena de conferências livres em todo o estado. O estado do Pará, ele inclusive está à frente
da Conferência Nacional, né? Nós estamos na 7ª Conferência Estadual, enquanto o Brasil está na 5ª Conferência. Uau. Né? Então, a gente tem um trabalho muito efetivo enquanto conselho, apesar de que a mídia, né, o trabalho mesmo de divulgação, como você fala, precisa ser melhorado. E a gente precisa entender que hoje as coisas mudaram e a gente precisa colocar para que as pessoas conheçam, né? Muitas pessoas não sabem do Conselho Estadual. E a gente tem um trabalho de fortalecimento gigante dentro do Estado. Naquela crise do Marajó, eu estive lá trabalhando dentro dos municípios, não só junto com o Ministério Público, mas enquanto Secretaria da Mulher do Estado do Pará e enquanto Conselho Estadual da Mulher. Não só levando conscientização, mas também mostrando que aquela mídia toda que saiu, apesar de existir no Brasil como um todo, não era uma coisa que, digamos assim, era só isso. Que existe um trabalho lá efetivo de combate à violência e que existe uma outra história por trás de toda a mídia que foi colocada. É muito importante existir esses órgãos que são independentes, essas instituições, porque elas conseguem dialogar tanto com o institucional como com o civil, né? A sociedade civil. Por isso tem representantes da sociedade civil e das instituições governamentais. Né? Sim, ele é paritário, né? Então, é 50% da sociedade civil, e é bom a gente reforçar isso, Gabi, porque as pessoas acham que qualquer entidade pode participar do Exato. conselho. E não é. São entidades que efetivamente trabalhem a pauta da mulher. E a gente precisa ser bem claro com isso, que muitas das vezes as pessoas falam assim, mas eu trabalho com a mulher. É efetivo? Empodera de fato, tira essa mulher da zona, digamos, de vulnerabilidade. Então, a gente tem que ter essa consciência. E outra, não basta só dizer o trabalho, a gente tem que ter comprovação. Nós estamos agora, dia 29, fazendo a eleição para a nova composição do Conselho Estadual. E eu fico muito feliz da nossa entidade estar novamente concorrendo e ter de Marabá 2 entidades, né, nessa concorrência em relação ao Estado. Por quê? O interior, ele precisa estar lá, porque lá a gente discute várias situações que entram na pauta do Estado, como o PPA, né? O PPA, o planejamento a longo prazo de 50 anos para 50. Então, em todos esses planejamentos, o Conselho Estadual está presente. E falando não só do município de Marabá, mas referente aos 144 municípios. O que é preciso ser feito, quais são as demandas desse município e onde precisa estar o investimento. Que nessa pauta agora a gente colocou não só a educação, como a saúde e o empreendedorismo. Muito importante. Luana, e o Conselho Municipal? Fala pra gente, assim, da agenda. Como é que vocês trabalham? Quais são as ações que vocês estão desenvolvendo nesse mês, né? Porque daqui até dezembro ainda tem várias outras campanhas, né? Mas eu sei que o Conselho não trabalha só nas campanhas, pelo contrário. A campanha é uma coisa extra, digamos assim, né? Vocês trabalham todos os dias para garantir políticas públicas, né? Fala um pouco pra gente, para que as pessoas conheçam como é a agenda de trabalho, de reuniões do Conselho. É permanente, até porque a gente trabalha com prevenção, não só com a questão de correção, de atendimento. Pelo contrário, o nosso objetivo é prevenir, é não chegar até a denúncia, porque a denúncia já é a violência concreta. Então, a gente faz um plano de ação anual. Nós temos, desde janeiro até dezembro, todas as nossas ações. A gente segue um calendário nacional das datas, né, que a gente tem. Dia da Consciência Negra, 16 dias de ativismo, Outubro Rosa, Agosto Lilás, Setembro Amarelo, e a gente faz. E fora isso, nós temos as nossas campanhas de visitas às escolas, às entidades. Todo mês a gente tem nossa reunião ordinária, que é ali que a gente aprova. Às vezes as pessoas me procuram e dizem assim, Luana, faz isso. Luana, faz uma nota de repúdio. Eu digo, gente, o presidente, ele é uma representatividade hierárquica organizativa, mas nós não temos a tomada de decisão, porque ali eu não sou a pessoa Luana Bastos. Ali eu sou uma presidente de uma instituição que representa
28 instituições. Então, a minha fala de Luana não é a fala de 28. Então, todas as nossas decisões, quando nós agimos e tomamos, já foi passado pela mesa e já foi aprovado pelas 28 instituições. Então, tem um trâmite burocrático decisivo, né, de um colegiado. E aí, as nossas ações, elas realmente são contínuas. A Gilmara estava até falando, né? Agora mesmo, agosto lilás. Tem dias que a gente ministra 8 palestras, mas a gente sabe que nem todo mundo tem o perfil de palestra, né? De palestrante. Tem os outros perfis de produção de material, de marketing, né? Gosto até de visitar, fazer um atendimento pessoa a pessoa, individual. E aí, às vezes, um pouco fica sobrecarregado e muitas vezes não dá para a gente atender todo mundo. Agora, essa semana mesmo, o CIE pediu para a gente, eram 4 palestras, a gente só conseguiu atender 2 palestras, fizemos até o convite, ontem estavam aqui, trouxe, né, a turma, mas porque naquela hora ia ser para ter uma palestra. Aí elas perguntaram, venha, e eles não conheciam a Câmara Municipal, era a primeira vez que eles estavam aqui, olha como é bom, né, essa inclusão. Então, é contínuo. Eu até ontem, a nossa secretária, né, caso em virtude das festividades, do agosto lilás, das palestras, do aniversário, nós não aparecemos lá 3 dias. Aí hoje ela já passou, esquecer o conselho, a nossa secretária executiva, eu digo, meu Deus, 3 dias. Aí, para ver como ele é constante sim o trabalho, é uma responsabilidade muito grande, nossa, né, quando estamos lá, porque a gente trabalha com vidas. Às vezes as pessoas não entendem, vidas. E mais importante, a gente trabalha com uma lei, que é a Lei Maria da Penha, né? Então, muitas vezes, nem toda a violência é configurada violência contra a mulher, né? Claro que nós apoiamos moralmente, a gente está ali, mas os casos de violência, eles têm uma configuração e a gente tem que seguir a Lei Maria da Penha. Às vezes são casos com meninas de 14 anos, 13 anos. Claro que a gente atende, a gente orienta, mas essa daí já não configura, né? Aí a gente encaminha, né, para o Conselho da Criança e do Adolescente. Tem a DEACA, a Delegacia da Criança e do Adolescente, porque às vezes confunde, né? Tem a Delegacia da Mulher e tem a DEACA. Então, certos casos não é com a gente, mas a gente atende, a gente orienta, a gente vai lá. Se a gente puder ajudar, encaminhar para um atendimento psicológico com os nossos parceiros. Então, é como você fala, né? Às vezes não tem a compreensão de qual é o papel do conselho e até onde é a nossa competência, até onde a gente pode atuar de forma responsável e legal. Então, o nosso trabalho, ele é o ano todo. Nós temos um fundo, que também foi uma luta, né, do conselho. Sempre, né? Então, hoje a gente tem uma certa autonomia, mas a gente tem uns entraves também. E aí a importância, eu não posso deixar de falar para as pessoas entenderem, porque às vezes a gente pode patrocinar, né, um curso, tudo voltado para a mulher, um banner, né, camisa. Mas como nós estamos vinculados à Secretaria da CEASPAC, da assistência, por ainda não existe a Secretaria da Mulher, e eu espero, Gabi, que no nosso próximo podcast, né, a gente já possa incluir o nome do novo gestor nessa lista histórica, porque cada um cumpriu o seu papel, e é por isso que eu gosto de falar da importância, da responsabilidade do gestor, que é a Secretaria da Mulher, que é uma luta há mais de, acho que 15, 20 anos, sei lá, até se perdeu já essa luta. A gente quer que entrar aqui no processo histórico, a criação da secretaria, que vai se tornar mais fácil para a gente. Porque quando a gente vai utilizar o nosso fundo, e como é a gente vinculada à Secretaria de Assistência, que não é a política para a mulher, não é a política para a assistência, muitas vezes não tem orçamento porque camisa. Não, já acabou o orçamento da camisa porque foi gasto tantas outras campanhas. E mesmo a gente tendo dinheiro no fundo, muitas vezes a gente fica congelada. E isso está sendo uma luta atual nossa, né? A gente até está aguardando, porque
a proposta que vai sair a Secretaria da Mulher. Então, ela vai aliviar. Mas a gente já colocou em pauta, está vinculado ao gabinete do prefeito, à Secretaria de Finanças, que a gente vai ter maior liberdade de não ter, né, esse problema. Ah, não tem mais porque não tem licitação, acabou o orçamento, foi gasto tudo. Mas e aí, como é que a gente faz? Como é que a gente vai evoluir? Como é que a gente vai trabalhar? Então, o nosso trabalho, ele é ousado. A gente sempre fala, né? Ah, tu é presidente. Tem o ônus e o bônus, né? Porque o controle social, muitas vezes, ele é visto como um opositor de forma negativa. E nós não somos opositores por opositores. Nós lutamos pelas melhorias. Então, aí entra a palavra. Nós somos resistência, mas uma resistência positiva de diálogo. Quando tem diálogo. Agora, quando não tem diálogo, a gente tem que gritar, né? E aí vem o grande impacto, o grande problema, o grande desafio nosso, né? Ao gritar, ser entendido, ser ouvido, ser compreendido e não ser também de forma socialmente taxado, de uma forma preconceituosa. Ah, é contra tudo, contra todos. De forma nenhuma. Pelo contrário, a gente prima pelo diálogo. Muito bem. Gabi, e Sim. é bom salientar nessa fala da Luana, é porque nós fazemos um trabalho voluntário. Nós, conselheiras, somos voluntárias, né, na execução dessas atividades. Então, são mulheres que têm a sua vida pessoal, têm a sua profissão, têm o seu trabalho, mas tiram um tempo dessa vida, né, que a gente sabe que a mulher sempre faz 1001 coisa, para também pensar na outra. E muitas das vezes em outras que a gente nunca viu, que a gente não sabe aonde está, que a gente não conhece, mas a gente sabe que precisa de políticas efetivas na saúde, na educação. E aí a gente usa esse tempo para fazer esse trabalho. Muito bem. Muito obrigada, meninas. Gilmara, eu queria que você já falasse rapidinho como foi a festividade ontem, né? Ontem, na quinta-feira, foi o aniversário da Procuradoria, que você também faz parte, assim como a Luana. E aí, fala um pouquinho pra gente, a gente tá caminhando pro final, já que o tempo voa. O tempo é muito, muito rápido que passa. Mas queria que você falasse aí um pouquinho, aproveitar que você iniciou aí a fala. Como é que foi essa festividade? O que foi planejado, o que aconteceu ontem? Bom, Gabi, nós viemos enquanto assessora técnica, eu e Luana, para a Procuradoria no início do ano, né, no início desse mandato. E desde o início, a gente fez um planejamento, no qual esse planejamento vem sendo executado, né, ao longo desses 8 meses de gestão, dessa nova gestão. E o aniversário da Procuradoria, ele foi muito planejado. Primeiro porque a gente queria que fosse uma coisa que relembrasse quem começou, né? Então, nós fizemos uma festa não só para comemorar as atividades executadas durante esse período, mas também para valorizar, empoderar as pessoas que iniciaram essa história. A gente fala de 1 ano, mas essa caminhada, né, da Procuradoria, ela vem de 2013, na gestão de Júlia e de Irismar. Então, ontem, além de fazer essa reflexão, né, nós também tivemos a oportunidade de ter uma palestra extraordinária com a Michela, onde ela coloca não só o papel da Procuradoria, mas esse efeito, né, que a mulher que é inteligente tem sobre a sua vida, né, que é a sororidade, do empoderar outras mulheres, de incentivar outras mulheres e de ocupar esse espaço de fato, né, não só para ter um local ocupado, mas para fazer valer a política pública de forma efetiva. Então foi uma festa linda, né? A Câmara estava lotada de homens e mulheres, a gente tinha homens aqui e a nossa fala tem sido o tempo todo, a gente precisa de que esses homens caminhem com a gente, né? Enquanto Conselho Estadual, eu gostaria de dizer também para vocês, assim, a nossa satisfação, esse ano nós ganhamos um prêmio internacional da ONU por incluir, né, no combate à violência os homens. E como a gente está no Agosto Lilás e a Procuradoria vem fazendo esse trabalho efetivo junto com os homens, agradecer a Escola do Legislativo, que colocou todos os homens junto com a gente ali no semáforo, né, falando não à violência. E que esse ano, agora também, no início de agosto, o Estado
promulgou, né, a lei Não Se Cale, onde a gente chama bares e todos os promotores de evento a também entrar nessa luta contra a violência. Então, o aniversário da Procuradoria também foi esse sim, né? Nós estamos juntos no combate à violência, são mulheres e homens dizendo que a vida, ela vale a pena, como diz o nosso filme aí, né? Ela presta. É verdade. Olha, eu quero que a Luana fale. A gente tá caminhando pro final, mas o que a Gil falou aqui, me lembrei o seguinte: outro dia eu tava num espetinho e lá tinha uma placa assim, ó, a dizer assim, ó, mulher, aqui você pode ser acolhida. Se sentir em perigo, nos avise. Achei isso muito interessante. Eles deixaram uma placa acima, assim, do caixa, bem visível. E aí eu pensei que, olha, e aí é um convite que eu faço ao conselho, à procuradoria, e nós da Escola Legislativa também nos dispomos. Eu acho que nós poderíamos ir agora com a promulgação sancionada, a lei, né, promulgada, essa lei do Não Se Cale, fazer um processo de tentativa, lógico, que é um processo longo de convencimento dos donos de estabelecimentos comerciais virem para uma formação, por exemplo, adotar uma postura como essa. Eu vou dizer o nome do espetinho, que aqui não tem problema, é Express, que fica ali na Avenida Antônio Vilhena. Lá tem uma placa. E eu acho que existe a lei. Somos Maria da Penha. Todos somos Maria da Penha, que é uma lei municipal. Eu já ia falar isso para você, da importância. Inclusive, que é o papel do conselho, além de estar divulgando, a gente tem cobrado dos órgãos municipais a divulgação da Coordenadoria da Mulher, que passe nos estabelecimentos, que colhe, porque eles não podem dizer não, porque é crime, né? Então, nós já temos esse instrumento a nosso favor. E a gente bate na tecla. Divulgação, divulgação, divulgação. E aí, a lei que a Gilmara estava falando, Não Se Cale, ela só vem reforçar. Mas Marabá, ele é tão produtivo, ele é tão à frente que a gente já tem uma. Lei, né? Mas falta a efetivação, falta... E aí é o nosso papel. E aí, Gabi, é o nosso desafio, que muitas vezes quando a gente vai, aí a gente faz o papel de fiscalizador, se as entidades e os órgãos não tiverem maturidade para compreender que nós estamos fazendo o nosso papel, acha que assim, não, tá vindo só para cobrar, né? Não, aquilo dali vai salvar vidas. É essa a concepção que a gente vai... Quando a gente lembra, diz, olha, nós temos que aqui que efetivar essa lei que já existe. Aí é o papel da Procuradoria, né? Já existe uma lei, não está acontecendo? Tá. E ontem no aniversário, que é um aninho muito recente, né? Que estamos numa fase, eu até falei, né? Em culturas são ciclos, né? Ciclos que estão sendo vencidos. É a maturidade chegando, é o crescimento vindo. E um dos papéis, um dos objetivos das nossas procuradoras é verificar quais as leis que já existem em Marabá, quais estão sendo executadas e por que não estão sendo executadas. Que isso é a prevenção, isso é o chamamento, o alerta e também o aniversário da Procuradoria, além da festividade, da comemoração, porque é mais um instrumento a favor da defesa dos direitos da mulher, ter a Procuradoria dentro da Câmara, é o Legislativo fazendo o seu papel, e a gente não poderia deixar de parabenizar, né, o presidente atual, Wilker Moraes, que está sempre disposto a apoiar as propostas da Procuradoria. Porque se tivesse uma presidência e que não tivesse essa sensibilidade, por mais que a Procuradoria quisesse executar, ia ser congelada. E hoje não, a Procuradoria ela está avançando, está se modernizando, adequando, então realmente precisou daqueles parabéns, do reconhecimento, todas que vieram antes, né? No ambiente, no universo novo, que vem cheio de dúvidas, mas qual é o nosso papel? Será que a gente pode fazer? Não pode fazer? Entra uma nova gestão, já está caminhando, já começa uma maturidade, avançando, e esse eu acredito que é o objetivo, né? São todos os instrumentos se unirem, se escutarem, se darem as mãos. Poxa, olha, eu não tinha visto por esse ângulo e realmente é melhor isso. Nós vamos fazer o nosso papel, nós vamos cumprir o nosso papel. E aí quem vai ganhar é a sociedade marabaense, é a mulher, a família. Porque quando uma mulher é agredida e sofre,
é a família toda. Quando um homem agride, é a família toda que sofre, porque nenhuma família quer ver um filho, quer ver alguém agredindo outra mulher. Então, esse homem também tem que ter um olhar de cuidado, né? Se ele cometer um crime, ele tem que pagar, mas também ele tem que ser cuidado para que isso não ocorra. Não é só punir, né? Mas vamos punir e vamos cuidar para que isso não aconteça mais. Verdade. Gabi, só lembrando que um dos compromissos que nós, enquanto Conselho Estadual, adotamos este ano é ensinar para todos o sinal onde a mulher, quando ela está sendo assediada ou quando está acontecendo alguma situação, né, de agressão, ela pode fazer para que outras pessoas possam ajudar. Então, é importante que homens e mulheres entendam esse sinal, que é bem simples. Que é o protocolo, né? É o protocolo. Que é com a mão você faz isso e fecha. Onde elas podem focar? E você Adriana? pode ficar fazendo Vou isso. mostrar. Pra lá? Ó, mostra Ó, ali, ó. Então, o que que é? De repente, você tá saindo, né, com uma outra pessoa e essa pessoa tá ali agredindo. Você pode bater na pessoa. Espera que só vem. pode vir pra cá, Mayara, pertinho Vai dela. dar certo aqui, Pra Adriana. poder mostrar o sinal, é importante. Aí, o que que acontece? Você tá andando, de repente, pode ser que um homem esteja com um revólver, alguma coisa em você, e você, para chamar a atenção da outra pessoa que passa por perto, você pode segurar na pessoa e fazer com a mão. Isso aqui e fechar, fazendo assim. Ou por detrás, né? Ou por detrás, Colocar por né? detrás, Por detrás. para que Você ele tá não lá, veja. Você tá lá e você faz assim. A gente tá colocando na frente para que vocês Te percebam. vira de costa e faz. Ó, aí você vai, passa e faz isso e fecha assim. Quando você vê uma mulher fazendo esse tipo de sinal, ela tá em perigo. Então, o que que você tem que fazer? Vá, puxa essa mulher, tenta conversar, diga que você é amiga dela e que bom que você está encontrando mesmo sem você conhecer. E leve essa mulher para um local seguro. Então, não se cale, o protocolo não se cale, é todos e todas em prol de vida digna, sem violência. Eu acho que vale a pena a gente destacar agora para a comunidade surda de novo, Andresa. Repete aí que é o sinal de protocolo de pedido de ajuda. Importante, esse é um sinal universal agora, né? Em qualquer lugar que você vê uma mulher fazendo esse sinal, leve a sério o sinal. Procure ajudar, não pense assim, não vou me meter, não. Ali ela tá, quando a pessoa chega a fazer esse sinal em público, ela já tá no limite, né? Então é muito importante a gente ficar atento, tá bom? E atenta. Gente, já estamos no final, já passamos, na verdade. A gente conversa muito, a gente ficaria aqui horas e horas batendo papo sobre essa temática que é tão importante. Mas eu quero que vocês encerrem agora, a gente vai abrir a fala, Luana, para você fazer suas considerações finais e deixar aí um recado para quem está nos assistindo aqui no podcast Lugar de Debates. Verdade. Eu vou ser bem breve, né? Porque quando a gente fala muito, a gente tira o foco. O que eu vou dizer? Denuncie. Denuncie, denuncie, denuncie. Que é o caminho para a transformação. Denunciar onde? Vá ao Conselho Municipal de Defesa do Direito da Mulher, que é na folha 32, quadra 18, lote 8, bem ao ladinho da Climestra, na Nova Marabá, perto do Banco do Brasil. Lá nós funcionamos de 8 às 16, ok? Temos no nosso Instagram, já recebemos denúncia pelo nosso Instagram. Várias, né? Posso ir no Condinho, vocês estão aí e a gente atende. Tem a coordenadoria da mulher, que é no mesmo prédio, e aí é a grande interessante, né? Que hoje nós temos um mix de órgão no mesmo local. Então, a mulher, ela não precisa estar indo para lá, para cá, ela não é retivimizada, tá lá, segura. Temos o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, 2 órgãos da Prefeitura, do município, do Executivo, que também é no mesmo local, na folha 32. A Delegacia da Mulher, denuncie. E também fale com a vizinha, fale com os amigos, com a família, não se cale, né? Isso eu acho que é o que eu quero deixar aqui para todo mundo. Abra a boca, peça socorro, vá atrás. E a outra grande questão que eu gostaria de dizer para você, abrace quem precisa de ajuda, não julgue. Né? Porque muitas vezes, quando você não entende a causa da mulher,
que existe a questão psicológica, que existe a questão emocional, um processo histórico, um processo familiar, às vezes a gente pode julgar erroneamente. Então, e eu digo isso, abrace, ajude, sem julgar. Parabenizar aqui o podcast, né? Lugar de debate, de diálogo. Agradecer, Gabi, nós estamos sempre à disposição, o Conselho da Mulher. Quando eu falo a gente, são as 28 conselheiras que estão lá e você pode ter certeza que tudo que foi discutido repassar aqui. Agradecer ao Conselho Estadual, porque está sempre presente com a gente. Inclusive, nós vamos lembrar aqui a Casa da Mulher Brasileira, em 2023, em março de 2023, em abril de 2023, a Paula Gomes, né, que é a presidente, é a secretária da CEMU, da Mulher e presidente do Conselho Estadual, atendeu a gente todas as vezes, tem dado, a gente tem acompanhado a Casa da Mulher Brasileira. A licença já foi autorizada, o dinheiro está na conta, então breve deve começar a construção da Casa da Mulher Brasileira, mais uma vitória para Marabá, e que Marabá cresça, mas cresça de forma positiva, de números estatísticos positivos, para Marabá ser um exemplo para o nosso Pará. Obrigada, Luana. Gilmara, faça suas considerações finais e também já fala aí que semana que vem tem Conferência Estadual das Mulheres, não é isso? Marabá vai estar Com lá. certeza, Gabi, muito feliz, agradecer a Escola do Legislativo, nos colocar mais uma vez, né, como parceiros nessa construção de uma sociedade livre, né, digna e sem violência, principalmente contra mulheres e meninas. Dizer que o Conselho Estadual, o trabalho dele, o papel dele é para que todas as mulheres, né, dos 144 municípios tenham uma vida digna, né, e tenha não só igualdade, mas equidade em todas as ações. Nós estamos aí 28 e 29, nossa Conferência Estadual da Mulher, 7ª conferência, onde a gente vai estar debatendo sobre cidadania, sobre igualdade, sobre dignidade e também por mais mulheres na política, né? Esse é um dos nossos papéis. Dizer para vocês que a nossa única fala para todas as mulheres e meninas do município de Marabá: vocês não estão sozinhas. Marabá tem uma rede completa, exceto faltando a secretaria. Mas todos os equipamentos existentes hoje em Marabá é uma conquista nossa, de mulheres que não se calaram, que não tiveram medo de bater panela mesmo, de ir para a rua e dizer: a gente precisa de segurança, a gente precisa de política pública efetiva. E dizer que você não está sozinha. Então, se precisar, venha na Câmara, na Procuradoria, vá no Conselho Municipal, vá na Coordenadoria, procure a Escola do Legislativo, procure quem estiver à sua frente, na DEAN, na Procuradoria, na DEAN, com a doutora Bianca, no Parapaz, nos dois, tá? Nós temos dois, Ministério Público Federal. Faça alguma coisa. Não tenha medo. Você vai ter alguém para caminhar com você, para segurar na mão e dizer para você qual é o próximo passo. Então, a gente trabalhou esse ano com cada passo conta, né, em relação ao combate à violência, e vamos continuar até o final do ano por todas as mulheres. Somos as vozes, né? Então, que a gente possa não só desenvolver esse trabalho cada vez mais de forma efetiva, mas também comprometida com a vida digna, plena e sem violência, que é para isso que a gente nasceu. Isso mesmo, gente. Muito obrigada, Gilmar. Quero agradecer a participação de você, da Gilmar, da Luana Bastos aqui, que estão aqui hoje enquanto representantes dos conselhos, tanto municipal como estadual, que é um importante órgão de fiscalização, uma importante ferramenta aí de auxílio na implementação e execução de políticas públicas que acompanha os órgãos como o executivo, legislativo, né? Nessa implementação, execução, debate, discussão, vai atrás para que realmente atenda às necessidades das mulheres. E cada vez mais, gente, a gente fala assim: a gente precisa ainda continuar falando sobre isso. Aí muitas pessoas falam assim: esse assunto já é batido. Não é batido. Muita gente ainda não se percebe violentada ou violentador. E é preciso falar, é preciso continuar debatendo, é preciso chegar às várias e várias camadas. Antes do podcast começar, a gente estava conversando aqui com a Maiara das Libras, sobre a importância de a gente falar isso na comunidade surda, e ela nos relatando algumas situações que acontecem com pessoas surdas
surdas, por exemplo, que as pessoas surdas não se percebem violentadas ou não conhecem, não têm acesso àquele conhecimento, por exemplo, né? Então, são várias e várias camadas, a gente ainda precisa trabalhar muito para que a gente tenha um Brasil livre de violência contra as mulheres e as meninas. E a gente convida você, homem, a abraçar essa causa, porque é sempre o homem que está ali sendo o agressor. E a gente convida você a refletir, a mudar, a transformar o seu ser, como disse a Luana, para repensar suas atitudes. É possível se refazer, é possível mudar a mentalidade. Isso não vai diminuir sua masculinidade, ser sensível, acolhedor, amar, dizer que ama, não diminui a sua masculinidade, pelo contrário, te torna mais humano, que é o que nós somos, antes de qualquer gênero. Nós somos humanos. É um convite que a gente faz para vocês. A gente pede que vocês se inscrevam no canal aqui da Câmara Municipal do YouTube. Se inscreva nas redes sociais da Câmara Municipal. É só colocar Câmara Municipal de Marabá, você já vai ter acesso ao X, ao Instagram, ao Facebook e ao canal do YouTube. Se inscreva, compartilhe e fique por dentro das atividades do Legislativo. Te convido também a se inscrever no Instagram da Procuradoria da Mulher, que é muito fácil colocar Procuradoria da Mulher de Marabá, você vai achar. Instagram. Se inscrever no Instagram do Conselho Municipal, colocar Condim no Instagram, você encontra Condim Marabá. Se inscrever no Instagram da Escola do Legislativo e assim ficar muito, muito informada e informada, tá bom? Um abraço no coração de vocês. A gente se encontra aqui na semana que vem com muitas atividades. O mês não acabou, está ainda com a agenda lotada. Uma delas é a primeira sessão ordinária do Câmara Mirim, na sexta-feira que vem, de manhã, às 10 horas, no plenário. A gente te convida a acompanhar as atividades e vir fazer parte desse grande movimento de luta e combate à violência contra as mulheres. Um beijo no coração. Na próxima sexta, a gente se encontra aqui, nesse que é o melhor lugar para estar na sexta à noite. Abraço e até breve.